Bosco, o fim de semana teve muitas notícias, mas chamou muito a atenção, principalmente nas redes sociais, esta revelada pelo Estadão. O governo federal, Bosco, comprou 19 toneladas de bistecas para compor então as cestas básicas que deveriam ser enviadas ao Vale do Javari, no Alto Solimões, mas essa carne congelada nunca chegou às comunidades indígenas. Mesmo se o produto tivesse sido entregue, Bosco, teria um grande problema: não havia local de armazenamento e conservação para acomodar esse alimento. Os contratos foram assinados no governo Bolsonaro entre 2020 e 2022 e pelo menos um deles ainda segue em vigor no governo Lula. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Bosco, a bisteca seria dividida com os funcionários da FUNAI, que agora não é mais a Fundação Nacional do Índio, é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Como os indígenas já disseram que não receberam esse alimento, olha que loucura. Se fosse comer tudo, os 32 servidores da FUNAI que se revezavam ali naquela região teriam 1 quilo de bisteca no prato por dia o ano todo. Portanto, aí indícios de muitos problemas em relação a esse caso da bisteca. Queria te perguntar justamente, Bosco, como é que você vê essa revelação do jornal Estado de São Paulo? É uma questão muito problemática, porque o dinheiro, uma parte dele já foi pago, os indígenas não receberam, e fora que isso não leva em consideração os hábitos alimentares desses povos, né, Bosco? Com certeza. Olha, é uma desses episódios bizarros, né, produzidos aqui no Brasil. E pelo que a gente leu sobre esse assunto, assim com mais segurança, Afonso, são vários aspectos muito impressionantes, né? O primeiro mostra assim, a falta de critério para a contratação de empresas para esse tipo de fornecimento e distribuição, né, desses alimentos, do qual nós vamos falar um pouco mais na frente. Em segundo lugar, a gente fica assim, você veja, eu anotei aqui, a empresa que teria que fazer a distribuição dessa alimentação, sem falar na impropriedade do tipo de alimentação que estava sendo enviado para lá. Porque anteriormente já foram enviados também sardinhas, linguiça calabresa, coisas que não estão na dieta dos indígenas e que também não foram aproveitadas, né? Parte daquilo foi jogado fora, né, num desperdício de dinheiro público e também da saúde indígena. Porque você veja aqui, essa empresa que foi contratada, parece que chama Boa Vista, uma coisa assim, ela trabalha com carne, automóveis, roupas e bicicletas, né? Ou seja, tudo aquilo que se precisa da região ela fornece, teoricamente, né? Ela tinha um contrato com o governo de 188 milhões e com as Forças Armadas chegou a faturar algo em torno de 586 mil reais. E, no entanto, no total de 4 anos foram 7,8 milhões. E mesmo assim a gente teve aí centenas de crianças Yanomamis mortas por desnutrição. E mais uma coisa, o personagem que se apresenta como o proprietário dessa empresa, é o Vécio Júnior, tem 26 anos e nesse período em que tudo isso ocorreu, com todo esse faturamento, ele ainda pediu o Auxílio Brasil e recebeu. Então você veja em que ponto que nós estamos nessa gestão indígena, né? E isso foi no governo passado, né? Então é um cenário bizarro, chega a ser tragicômico, porque a gente fica aqui perguntando cadê a bisteca, né? Não deixa de ser engraçado, mas no fundo é uma história que ilustra uma tragédia de grandes proporções, né? Nós vimos aí nas mortes dos Yanomamis.
Bosco, para a gente esquadrinhar um pouco essa questão, a gente acompanhou que na pandemia o Supremo Tribunal Federal deu uma série de decisões em relação aos povos indígenas, porque justamente havia um entendimento de que não estavam sendo tomadas medidas necessárias para preservar a integridade dos indígenas. Inclusive, uma dessas medidas era o auxílio de alimentos ali naquela região. Então, o que a gente vê, ou pelo menos parece, né, Bosco, é que para se dar cumprimento, pelo menos ao que pedia o Supremo Tribunal Federal, se fazia nem se fazia licitação, né? A gente viu que vários casos aí são com dispensa de licitação e esses produtos eles eram adquiridos, muitos não eram entregues, então era para parecer que estava tudo sendo cumprido, enquanto na verdade os alimentos muitas vezes não chegavam a quem precisa, né? Não chegava, e isso me. A começar pelo fato, Afonso, de que não há condições de refrigeração desse alimento no seu destino final, não é? Então, se chegasse, era de se imaginar que ele é um alimento perecível. Ele não serviria nessa grande quantidade, né, são toneladas, para atender os índios, né? Agora, isso me lembra também, essa menção que você fez ao STF durante a pandemia, que aqui no programa com Faria do Brito, algum tempo atrás, o ministro Luiz Roberto Barroso disse com todas as letras que parte daquelas coisas que foram exigidas ao governo foram ditas ao STF como cumpridas, mas que não foram, segundo o ministro. Quando ele foi explicar a tragédia Yanomami, ele disse isso, que o STF recebeu o retorno de que aquelas ordens estavam sendo cumpridas e elas não estavam. Então, realmente é algo que precisa de muita investigação rápida, porque se essa coisa estivesse funcionando, não haveria essa tragédia pela desnutrição, pela doença, fora a presença dos garimpeiros, levando essas doenças e em plena pandemia com estupros de indígenas. Então, esse episódio ainda precisa ser muito, muito, muito investigado e conhecido pelo país.